Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 11. Na casa de saúde, Marina exigia cuidados, vigilância. Entre os bastidores da luta, nos empenhávamos nisso. Moreira e nós, e, por fora, Cláudio e Salomão, entrelaçavam energias, garantindo cooperação. O apoio espiritual, conjugado à medicina, funcionava com segurança. Gente, é sempre assim, né? Sempre os dois juntos é que vão dar o resultado, né? Espiritualidade e nossa medicina. Mesmo assim, os problemas em redor se complicavam. Nemésio e Márcia, após 5 semanas no clima da serra, retornavam ao Rio, algo modificados pela aventura. Ela interessada em ligação definitiva, ele excitante. Instado a patrocinar o disquite, recuou de imediato. Tinha medo, porém não receava as gralhas do mundo social. Temia a si próprio. Aquele mês de folga, nos braços da mulher que não esperava, instilou sua inquietação. Não que Márcia perdesse para ele os encantos com que seduziu. Assustava-se consigo mesmo junto dela. Nas excursões chamava-lhe Marina. Acordava alta noite, supondo-se com a jovem que aceitou por noiva. Sonhava reencontrá-la, como se os dois estivessem na meninice, e sonâmbulo costumava formular confissões de amor, como nos tempos em que Beatriz se curvava no leito. Por várias vezes fomos arrancá-lo dessas crises, movimentando recursos magnéticos, anotando suas sensações de alívio ao verificar que Márcia, experiente maternal, sabia tolerá-lo, compreendê-lo. A esposa de Cláudio, por sua vez, embora se propusesse cativá-lo, reconhecia o obstáculo. Percebia claramente que Nemésio trazia a menina fixada à lembrança. O negociante amava sua filha, pertencia-lhe pela alma, embora não recusasse seu apreço e ternura. De começo quis gritar, em seguida calculou como de hábito e concluiu que não se achava pessoalmente num caso de amor, e sim numa transição, cujas vantagens não se dispunha a perder. No fundo, pouco lhe importava que ele adorasse a moça. Queria prendê-lo, ganhar sua fortuna e a confiança. Para isso, engenhava todos os modos de se fazer necessária. Ordens atendidas, refeições prediletas, gotas estimulantes na hora certa, chinelas à mão. Solicitado por ela a optar pelo casamento em país que aprovasse o divórcio, Nemésio prometia satisfazê-la. Entretanto, de volta ao Rio, preferiu mantê-la em casa de Selma, a companheira que residia na Lapa, mencionando Gilberto. Importante não se reunissem de vez até que conseguisse sua mudança. Organizava interesses comerciais em Cidade do Sul para removê-lo, que Márcia aguardasse, e Márcia esperava, apesar de ambos se acharem em conjunção incessante. Passeios, jantares, diversões, noitadas. No entanto, Gilberto parecia a si mesmo desacorçoado, abatido. Criança sem guia, navegante sem bússola, sem o menor incentivo ao trabalho e sem âncoras de ideal que governassem os sentimentos, esbanjava o dinheiro paterno, farra e uísque. Muita vez, embriagado, falava em suicídio, referindo-se a Marina, distante. Sentia-se derrotado, infeliz. Aqui e ali ouvia apontamentos desairosos em torno do pai e de Dona Márcia, através de amigos, mas trazia ainda os restos de nobreza para rebater aquilo que considerava invencionice e maledicência. Sabia o pai descansando e não ignorava que Dona Márcia também demandou o repouso. E para defendê-los, esbravejava frenético
quase sempre bêbado e atuado por alcoólatras desencarnados que o manobravam facilmente como se maneja uma taça. Mas no centro das derrocadas, o espírito de Félix reconstruía. Após 2 meses de tratamento, Marina regressou ao Flamengo, resguardada pelo carinho paterno. Em horas breves, interiorou-se quanto à nova situação. Perdeu a assistência maternal e não desconhecia os empecilhos com que devia contar, a fim de reerguer-se na profissão. Informou-se por intermédio de enfermeiros recuperados que se tornava habitualmente muito difícil a obtenção de emprego para egressos de hospício. A princípio, alimentava complexos, sofria, mas encontrou um pai cuja grandeza de coração até ali ignorou e uma fé que reabilitava sua esperança. Cláudio cercou-se de meiguice e bondade. O apartamento ficava repleto de mimos e flores, e os textos espíritas, lidos por vezes, com lágrimas, lhe infundiam a consoladora certeza nas verdades e nas promessas do Cristo, que passou a aceitar por mestre da alma. Acolheu a amizade de Salomão como se fosse sua filha e inscreveu-se entre aqueles que constituíam agora para Cláudio a família espiritual. Interessou-se por singelo serviço beneficente, mantido em favor dos pequeninos desamparados, junto de senhoras consagradas ao socorro de irmãs infelizes. E quando o pai a convidou para que se afeiçoassem ao culto semanal do Evangelho no lar, recolheu entusiasmada a sugestão, rogando a Nogueira instalassem Dona Justa, viúva e sozinha, em definitivo, junto deles em casa. A antiga servidora contente foi elevada à condição de governanta, com a segurança de parenta feliz. A vivenda revelava tranquilidade, embora Moreira e nós prosseguíamos atentos na defensiva. Conversas e leituras, tarefas e planos surgiam por flores auspiciosas que Félix, de quando em quando, vinha ver encantado, partilhando nossas alegrias e orações. Então, de vez em quando, Félix vinha e ficava muito feliz com a reforma dos dois. Em torno de Nemésio e de Dona Márcia, o silêncio. Pai e filha empenhavam-se no propósito de esquecê-los, mas Gilberto... Importante isso, eles não julgavam Márcia e Nemésio. Vocês perceberam? Amigos solicitavam para ele compaixão e socorro. O rapaz afundava-se, largado, abatido, pilex, correrias. Se Cláudio e Marina não pudessem protegê-lo, pelo menos lhe providenciassem a hospitalização. Como negar-lhe apoio? Cláudio notou que a filha ainda amava o rapaz enternecidamente, ardentemente, e decidiu-se a respeitar suas decisões. Após entendimentos ponderosos, atendendo às indicações de Marina, o bancário escolheu a ocasião que lhe pareceu favorável e abraçou-o numa churrascaria do Leme. Partilharam um lanche rápido e Nogueira convidou-o para jantar no dia seguinte. Ele e a filha o esperariam em casa. Torres Filho sorriu e comprometeu-se. 6 meses haviam corrido sobre a transformação de Cláudio e Maio, ao entardecer, abandonava o rio com as brisas refrigerantes que desembocavam do mar. Gilberto compareceu no momento previsto, tristonho, sóbrio. De começo até a refeição, reportou-se a banalidade, sofrimentos, malogros, confessava-se fracassado, deprimido. Pouco a pouco, no entanto, compenetrou-se de que se achava entre 2 corações que aprumavam os seus sentimentos e elevou o nível da palavra. Então, ele foi se sentindo acolhido.
O anfitrião interferia na conversa com a prudência de um pai, e a moça exprimia-se com segurança, mostrando nos olhos o amor e a esperança inextintos. O visitante experimentava reconfortado, conjeturava-se mergulhado num banho de forças balsâmicas. Imaginava-se de retorno ao lar antigo. Refletia na mãezinha que a morte arrebatou e chorou. Então vamos lembrar que a mãe dele é quem mantinha as boas energias na casa. Agora ele estava num lar que se beneficia do evangelho no lar. Sentia a mesma situação de sua casa no tempo que Beatriz estava entre eles. O chefe da família, comovido quando Moreira e nós, diante daquela explosão de lágrimas, acariciou sua cabeça e perguntou por que abandonou sua amizade. Gilberto desabafou, noticiando que o pai o chamou às contas. Denunciou Marina por jovem desencaminhada. Asseverou que ele próprio, Nemésio, desfrutou o seu carinho, descreveu intimidades, inteirou-o de que a escolhida se desmoralizou, que não servia para casar, e o ameaçou, constrangendo-o, por fim, a alegar que desistia de futura ligação com ela por sabê-la doente. Afastou-se por semelhantes razões, embora continuasse amando a moça, com quem, aliás, não tinha a intenção de se reconciliar, levando em conta as acusações havidas. Marina, acabrunhada, não confirmou nem se defendeu. Restringiu-se a chorar discretamente, enquanto Cláudio se esforçava por harmonizar os dois corações intrigados. Moreira, que assumiu apaixonadamente a defesa da menina, perdeu a calma, retomou a insolência de que desertou e clamou para mim em voz alta que, apesar de possuir 6 meses de evangelho, sentia muita dificuldade para não reunir a turma dos companheiros de outro tempo a fim de punir o velho Dom Juan, com o rigor do meirinho, do oficial de justiça, implacável. Ou seja, Moreira teve uma recaída, é muito recente a reforma dele, né? Vamos lembrar que os nossos pensamentos, nossas palavras, que criam cordões energéticos com aqueles que entram em sintonia conosco. Apreensivo, roguei a ele se calasse por amor ao bem que nos propunhamos realizar. Moreira se assustou ao ouvir minha recomendação incisiva. Expliquei-lhe que, nas imediações, irmãos infelizes teriam ouvido a intenção que ele formulou, e quantos simpatizassem com a ideia, com toda certeza demandariam a residência dos Torres, sondando brechas. Então, André explicou para ele que existiam espíritos infelizes ouvindo o que ele dizia, como ali era um lugar protegido pelas boas vibrações, mas os irmãos menos felizes se instalariam na casa dos Torres e esperariam uma brecha para agir. Em verdade, ele estava explicando para Moreira o que Moreira fazia em passado recente e não tinha consciência disso. Isso nos leva a pensar que devemos ter cuidado com o que pensamos ou falamos pelos mesmos motivos, ou seja, atraímos espíritos afins para a nossa casa e com isso baixamos o padrão energético da nossa casa. Vali-me da oportunidade para transmitir-lhe avisos que me foram extremamente úteis nas minhas primeiras experiências de homem desencarnado em processo reeducativo. Avisos que vimos nos 3 primeiros livros dele, né? Disse-lhe que aprendi de vários benfeitores que o mal não merece qualquer consideração além daquela que se reporte à corrigenda.
Entretanto, se ainda não conseguimos impedir o seu acesso ao coração na forma de sentimento, é forçoso, não se pense nele. Mas, se não contamos com recurso para arredá-lo imediatamente da cabeça, é imperioso evitá-lo na palavra, a fim de que a ideia infeliz, já articulada, não se faça agente vivo de destruição, agindo por nossa conta e independentemente de nós. Vamos entender, né? Porque damos força neles. Através da palavra, entramos em sintonia com os espíritos que se mantêm nessa sintonia e baixamos a nossa vibração e a vibração da casa. Olha o que ele disse, independente de nós, mas temos responsabilidade, porque partiu de nós, como ele disse, agindo por nossa conta. Ou seja, nós devemos desconsiderar o mal, mas se não conseguimos deixar de sentir, devemos não verbalizar, porque não temos controle das consequências do que falamos. Salientei que o ambiente ali estava limpo de influências indesejáveis. No entanto, ele, Moreira, falou abertamente e companheiros não distantes, interessados em nosso regresso à crueldade mental, teriam assinalado a sugestão. Então, o ambiente estava protegido por conta da mudança de vibração dos moradores da casa, mas aqueles espíritos que estivessem no entorno da casa, apesar de não poderem entrar, poderiam agir nas pessoas envolvidas pelos pensamentos deles. Gilberto se despediu. Moreira, nos apuros do aprendiz que reconhece a prova errada, perguntava o que fazer, mas não tive dúvida. Esclarecemos que habitávamos agora o plano espiritual, onde pensamento e verbo adquirem muito mais força de expressão, de ação, que no plano físico, e que não nos restava outra alternativa senão seguir ao lado de Torres Filho, de maneira a observar até que ponto aumentou o perigo a fim de remediá-lo. O amigo inquieto, pela primeira vez depois de muito tempo, deixou o lar dos Nogueiras e me acompanhou, ambos de carro, passeando com o jovem absorto. O rapaz entrou em casa, lembrando Marina modificada. Aqueles cabelos penteados com singeleza, o rosto tratado sem excessos, os modos e as frases sensatas, e Cláudio a informar sem queixa que Dona Márcia ultimamente andava sempre fora para descanso. O clima doméstico destilando tranquilidade. Tudo aquilo era para ele coisa nova, sensação nova. Sentia-se perturbado, experimentava remorsos pela franqueza de que se utilizou, sem saber se foi ciumento ou descortês. Instintivamente tomou a direção do quarto que a jovem ocupou e onde a viu desfalecente. Queria recordar-se, refletir. Seguíamo-lo, obedecendo às disposições do tapete macio. Entretanto, ao rodar de leve a maçaneta, como quem não pretendia apartar-se do sonho, viu assombrado, através da porta entreaberta, que o pai e Dona Márcia se beijavam, e em torno deles sobressaía para a nossa visão espiritual a multidão de amigos perturbados, para cujos serviços Moreira apelou inconscientemente. Aqueles vampirizadores, registrando a indireta, mostravam-se em atividade, transformando o simples impulso de afeto do par maduro em voluptuoso arrebatamento. Então,
Moreira viu o resultado do que ele fez. Gilberto pegou o flagrante para se machucar emocionalmente e foi muito fácil para eles, porque o pai de Gilberto e a Márcia eram pessoas ligadas às energias inferiores. Nemésio de Costas foi visto sem ver, como ocorreu com ele próprio, Gilberto, meses antes, e como aconteceu a Marina. Dona Márcia, situada de frente, observou sua chegada e o espanto que terrificou sua fisionomia. O rapaz se afastou na ponta dos pés, mordido de angústia. A dúvida o esmagava. O ídolo paternal ruiu de imediato. O pai realmente teria razões verdadeiras para separá-lo da jovem que ainda amava? Porém, de nosso lado, fazia-se indispensável a colaboração em favor de Moreira arrependido. O amigo avançou para a quadrilha que o complicava, supondo agradá-lo, oscilando entre a revolta e a paciência. Interferi, rogando serenidade. Acatássemos Nemésio e a companheira. Não tínhamos o direito de julgá-los, puni-los. O bando se retirou e Moreira transferiu atenções para Dona Márcia, que suficientemente ladina para criar problemas, não desmaiou como a filha. Raciocinando friamente, desligou-se de Torres Pais sem alarde e afagou sua testa, afirmando que veio da Lapa unicamente para vê-lo, porque se afligiu ao notá-lo indisposto na véspera. Não pretendia lesar sua saúde. Auxiliou-o a deitar-se no leito próximo, de onde, evidentemente, o amigo se levantou a fim de recebê-la e, após dirigir-lhe conselhos afetuosos, afastou-se pretextando a necessidade de se entender com empregadas. Fora, no corredor, perguntava a si mesma de que maneira contornar a dificuldade. Apesar de impassível em se tratando de preservar interesses, ainda era mãe e pensava na filha. Seria justo azará-la, envenenando o ânimo de Gilberto? Nada fazer por Marina, reaproximando-os? Não seria desmoralizar-se de todo, permitindo que o moço a interpretasse por mulher sem escrúpulos, já que talvez um dia viesse a ser madrasta e enteado? Moreira aproveitou aqueles minutos de reconsideração e a abraçou respeitoso, pedindo-lhe piedade, favorecesse Marina, apoiando Gilberto, buscasse o rapaz enquanto usufruía oportunidades, conversasse com ele, apaziguasse os jovens. Enternecido também me aproximei dela e supliquei sua intercessão. Ela podia ajudar. Não tencionava reconciliar-se com Cláudio, queria efetivamente o desquite. Por que não praticar um ato de justiça e caridade para com a filha doente, encaminhando aquele menino entregue à decadência moral ao matrimônio digno? Recolheu Marina nos braços de mãe, deu-lhe as cantigas de berço, orientou sua infância, preparou seu sentimento para a felicidade. Como largá-la assim, no momento em que o destino lhe dava todos os recursos para estender-lhes a mão? A esposa de Cláudio, ao impacto dos argumentos que assimilava em forma de reflexões, lembrou o passado e chorou. Naquele instante, o sentimento pulsava-lhe puro, como na noite em que a vimos tomada de indignação e de dor ao defender Marita em casa de Crescina. Entre a consciência e o coração não havia lugar para o cálculo astucioso. Não titubeou. Dirigiu-se ao aposento de Gilberto. Entrou com a sem cerimônia de mãe que assiste um filho. Sentou-se à beira da cama, em que o rapaz se abateu amuado e falou-lhe lacrimosa. Participou, rogando-lhe desculpas.
Em seguida, pediu-lhe permissão para confessar-lhe que ela e Nemésio se amavam há tempos. E, num rasgo de generosidade que a elevava, mentiu pela felicidade da filha. Comunicou que desde muito se desligou de Cláudio, cuja presença infelizmente não tolerava mais, e declarou que antes do falecimento de Dona Beatriz se tornou íntima de Nemésio, com quem se encontrava a miúde em lances clandestinos. Acentuou com inflexão estudada para impressionar o interlocutor, que errou, lamentavelmente, ao consentir que a filha se tornasse enfermeira da senhora Torres, porque desde aí possuía razões para supor que o velho cobiçava sua filha. Reconhecendo-o interessado nela, enciumou-se. Porém, venerava a grandeza espiritual de Dona Beatriz, a quem estimava de longe, e teve forças para aguardar sua morte antes de assumir qualquer atitude. Desfeito o impedimento, resolveu abandonar a casa em definitivo, a ponto de não se incomodar com a menina doente e acompanhar Nemésio a Petrópolis, onde se demoraram juntos em deleitoso refúgio. E continuou justificando, agora que ele a surpreendeu nos braços paternos, que a perdoasse como um filho, cujo apreço se esmeraria em conservar. Não retornaria ao Flamengo, se desquitaria de Cláudio de qualquer modo, e, de qualquer modo, partilharia o destino de Nemésio enquanto Nemésio o permitisse. Mesmo assim, era mãe e rogava-lhe por Marina, se a amasse, que não lhe desse indiferença ou desprezo, num momento como aquele em que se refazia de dura perturbação, que a protegesse, fazendo pela menina o que ela, Márcia, não conseguiria mais. A senhora Nogueira finalizou sinceramente comovida e vimos sensibilizados os prodígios da compreensão e da bondade num coração juvenil. Olhos brilhantes de alegria, o rapaz ergueu-se e ajoelhou-se diante daquela mulher que sossegava o seu espírito, com a versão caridosa de que necessitava para reconstituir o seu caminho. Em lágrimas de alegria, beijou suas mãos e agradeceu em palavras crentes de carinho filial. Entendi, assim, comentou, que o pai, apesar de bondoso, teria obedecido às sugestões de despeito a fim de separá-lo da escolhida. Procuraria Marina, prometia esquecer o passado de modo a não ferir a dignidade maternal com que ela, Dona Márcia, patenteou sua nobreza de sentimentos, torturada como se achava entre a paixão de companheira e o devotamento de mãe. Informou que na tarde daquele dia esteve com Marina. Notou sua sinceridade e a tristeza. Foi rude com ela, espezinhou seu coração, mas voaria naquela mesma hora para o Flamengo e fariam as pazes. Quanto ao futuro, não tinha motivos para incompatibilizar-se com Cláudio. Entretanto, já que o desquite se fazia iminente, empenharia todos os esforços para que o pai e Dona Márcia se consorciassem num país onde o divórcio merecesse aprovação legal. Da entrevista ao telefone e do telefone ao novo encontro com Marina, foi para Gilberto questão de segundos. Perante os jovens reunidos, Nogueira enlevou-se, alegrou-se, em prece de reconhecimento. Moreira e eu expedimos informações para o irmão Félix, que veio na noite do dia seguinte compartilhar nossas orações de alegria. Depois de abraçar Cláudio e os dois namorados que demandavam Copacabana, à busca do convívio de Salomão, o benfeitor rumou para Lapa em nossa companhia. Márcia, recostada num divã, fumava cismando, na expectativa da chegada
de Nemésio para jantarem na Cinelândia com um filme subsequente. Mas Félix, magnânimo como sempre, acercou-se dela, ignorando as baforadas, e beijou sua fronte, mostrando lágrimas. Não, dispunhamos de estatura espiritual para analisar seus pensamentos sublimes. Observamos apenas que ele a contemplou enlevado, como quem agradecia sua inesperada abnegação e murmurou ao despedir-se: louvado seja Deus. Então, o beijo que ele deu nela foi de agradecimento pela abnegação dela. Do dia seguinte em diante, o intercâmbio entre pai e filho azedou. Nemésio intrigado, Gilberto arredio. E decorridas algumas semanas, ao inteirar-se de que o rapaz e a menina Nogueira passeavam de relações reatadas, o negociante viajou para o sul em companhia de Márcia, no intuito de situar o filho junto de antigos camaradas de juventude, residentes em Porto Alegre. Por lá, o par se deteve semanas e semanas, trazendo de volta expressivo programa de serviço e de estudo para Gilberto. Convidado pelo pai a entendimento, recusou cortês, desistindo das vantagens que lhe eram oferecidas. Presenciando o diálogo em ambiente fechado, registramos a respeitosa ternura com que o jovem se dirigiu ao pai, implorando-lhe auxílio. Tivesse a bondade de não transferi-lo, que o deixasse no rio. Rogava desculpa se o magoava, mas reconhecia-se em maioridade e aspirava ao casamento com Marina, de quem se reaproximou. Desde cedo, acostumou-se a trabalhar com o pai, a colaborar com ele na imobiliária. Por isso, aguardava sua proteção. Nemésio ouvia, ressentido, revoltado. Marina, reconquistada pelo filho, significava para ele bancarrota moral insuportável. Nunca a amou tanto quanto naquela hora em que as esperanças se esvaíam. Entrevia-se pisado, vencido. Por quê? Era amor-posse, orgulho ferido. A pouco e pouco se desinteressou de Márcia, embora a conservasse. Marina significava mocidade, euforia, entusiasmo, improvisação. Justamente quando ruminava desígnios de recuperar o seu carinho, o filho se adiantou, frustrando seus projetos. Certificando-se de que Gilberto concluiu, vibrou rude golpe na mesa com uma régua pesada e, enceguecido pela cólera que o envolvia por labareda de fogo, esbravejou: nunca, você nunca se casará com essa... E multiplicou pejorativos e desaforos que o moço aguentou estonteado e ferido. Mesmo assim, depois da tirada de injúrias, retorquindo aos apelos e intimações de última instância, assegurou que saberia tolerar todas as consequências, mas não renunciaria ao compromisso que assumiu consigo próprio. E eu vou parar porque não vai caber tudo. Vamos continuar no próximo, tá bom?